Jesus e convidá-lo para estar conosco esta tarde de estudo, de reflexão, e que a espiritualidade amiga também nos intua, nos ampare, nos dê a clareza de pensamento para que a gente tenha as melhores ideias, os melhores raciocínios e os melhores insights a respeito do assunto que vamos debater, e que esse estudo seja, como Joseph falou na sexta-feira, um treino para que a gente possa praticar na vida prática, na vida lá fora, fora do centro espírita. Que assim seja. Célia, a palavra é sua. Que assim seja. Então, esse capítulo, ele aborda tratamentos espirituais e reuniões especializadas. Ele não entra no assunto da reunião em si, ele fala muito de comportamento do médium nessas reuniões, né? O que se espera. Então, eu vou fazer uma recapitulação, porque a gente já tem essas puxadas de orelha há muito tempo, né? Então, ele fala assim, que os espíritos, né, ao longo dos anos, dos tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, eles têm tentado nos ajudar. Eles, com processos de tratamento do corpo físico, né? E eles recolhem recursos da natureza e principalmente do ambiente espiritual das casas espíritas. Olha que interessante, né? Por quê? Porque parte-se pelo pressuposto que existe uma harmonização de pensamentos e as pessoas primam pelo estudo das leis da vida. Ó, né? Então, assim, quando você adentra uma casa espírita para um trabalho, você tem que estar focado nessa energia da casa, né? Tanto é que todas as casas mediúnicas têm um portal espiritual. Quando você adentra, você recebe um jato de luz, de energia para limpar, né? E alguns ambientes, eles são ionizados, né? Como, por exemplo, a sala do Ezequiel, que é ionizada, que é limpa, né? E ela é ionizada por quê? Porque vai limpar as miasmas, né, bactérias, larvas mentais do local para não interferir neste tratamento, que é o que ele vai falar nesse capítulo, né? Aí ele fala assim, que na época que houve aquelas reuniões de materialização, que elas tinham que ser, o foco delas, o objetivo teria que ser, passei demais aqui, que o foco teria que ser pesquisa, cura e cirurgia, não mistificação, né? Então, quando começou essas reuniões de materialização, há muitos anos, na época do início do Chico Xavier, né? Elas foram necessárias para chamar um pouco a atenção, né? Igual a gente fala com as questões das curas de Jesus, né? Elas foram necessárias para chamar a atenção. E as reuniões de materialização também teve o mesmo caráter, né? Então, só que ela tinha que ter sido focada para a questão das curas, de pesquisa, por quê, né? Como que isso acontece, né? E não, ela voltou muito para a questão do misticismo. Aí ele fala assim, que o contato do ectoplasma, que o contato com o ectoplasma do médium tende a diminuir quando os tratamentos são mais... as reuniões não são por esse interesse. Então, ela não funciona, ela não acontece. Porque a tendência é esgotar e não há uma reposição, né, energética pela espiritualidade. Aí ele fala assim, ó, o que importou com o passar do tempo foi a mudança do tipo de tratamento, são tratamentos mais sutis, não assim a necessidade de materialização, né? Hoje a gente sabe que antigamente as cirurgias espirituais precisavam do corte, de sangrar, de fazer curativo. Hoje não tem nem cicatriz, né? A pessoa vai lá, faz uma avaliação no médico, precisa fazer cirurgia,
A espiritualidade opera, quando a pessoa vai fazer um outro exame de imagem, você já operou. Inclusive o Ezequiel comenta isso, que ele fala o seguinte, que eles retiram a célula doente do espiritual, do espírito, né? Tratam essa célula e voltam com ela para o corpo da Na pessoa. verdade, o tratamento não é feito no corpo físico, né? Que ele fala aqui. Muitas vezes, não. Às vezes é no corpo físico, sim, tem que ligar aparelho e tudo mais. Mas eu estou falando assim, você vê que não há necessidade de cirurgia, de cicatriz, de corte, nem nada, né? Eles retiram a célula, tratam ela e depois voltam com ela. Quer dizer, eles têm recursos que a gente nem sonha, nem sonha. Eu penso assim, sabe, Aline, que o corpo físico, ele é reflexo do corpo espiritual. Se você está tratando o perispírito, o corpo físico, vai refletir no corpo espiritual, vai refletir no corpo físico, né? Então, você vai ali. Aí ele fala assim, mas esses tipos de cura não é o objetivo da doutrina. O que importa é a recuperação moral e reequilíbrio espiritual. E até Jesus, né, falava assim, ó, vai, não peques mais, né? Porque senão você vai reincidir no erro e a doença vai reaparecer. E a gente fala assim, a gente vai no médico, o médico manda você tomar um remédio, mas manda você fazer uma série de atitudes. Não adianta você tomar um remédio e não mudar hábitos e comportamentos, a doença vai voltar, né? É a mesma coisa, né? O processo é o mesmo, né? Ele fala assim, essas ações visam abalar as convicções materialistas. Essas reuniões de ectoplasma, essas curas no corpo físico, né? Porque as pessoas não acreditam na questão espiritual, ela ocorre para dar um chapanão na pessoa, né? Aí. Não é só isso aí que você está vendo, não, né? Então, ele fala assim, que a materialização, ela diminuiu, né? Já tinha falado sobre isso, devido à mistificação do processo, né? Despreparo dos dirigentes que dirigiam essas reuniões de materialização e não ocorria algo produtivo, né? Era uma coisa muito teatral, as pessoas faziam, parecendo que estavam fazendo uma peça de teatro. É mais pelo curioso do fenômeno do que a coisa, com a responsabilidade em si do tratamento, né? Ele conta, e a gente ouve falar muito isso também na mídia, coisa na internet, que igual o Kardec, né, ele foi fazer aquelas pesquisas da mesa girante, ele até fala aqui num parágrafo na aba do livro, ele fala que a gente tem o método científico, né, que o Kardec usou, foi da observação, de perguntar, de questionar, de comparar. Então, por exemplo, tinha muitas reuniões de materialização que era teatro, que não era verdade. Era para enganar, né? Para tirar dinheiro das pessoas, para engalobar. Então, isso foi sendo tirado da gente, né? Porque não tem necessidade mais, né? E ele fala assim, é necessário o estudo sério e profundo das obras de Kardec, consolo ou orientações psicológicas, tratamento de obsessão. Então, ele fala assim, muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita em busca de consolo, de orientação psicológica, e as pessoas mandam essas pessoas para reunião de desobsessão, ou então para educação mediúnica. Não é nada disso, né? A pessoa não está precisando, não é médium ostensivo, e nem está tendo processo de desobsessão, ela está precisando ser acolhida, né? E aí ele fala da falta de tato das pessoas que dirigem as reuniões mediúnicas, dos dirigentes das casas, das reuniões públicas, né? Ele fala aqui que os dirigentes e médios se julgam donos das verdades, né? Que é o que ele fala, o que ele quer, que tem que ser feito. E a gente discutiu muito isso aqui no outro estudo, a respeito de experiências, né? De postura, e cada reunião mediúnica tem um dirigente, cada dirigente age de um jeito, não tem uma coisa uniforme, né? A minha reunião é desse jeito, aqui se faz assim, tem uma série de equívocos aí, que inclusive eu estava falando com o Vicente que a gente precisava rever, né? Porque uma coisa é você estabelecer, a gente sempre começa a reunião com uma prece inicial, faz o estudo do livro,
depois faz a prece intermediária, começa o tratamento, 1 hora de tratamento, depois faz uma prece, começa a falar dos mentores, no final termina com uma prece e todo mundo vai embora. Isso aí é prático, isso aí é protocolo. Mas a maneira que isso é conduzido, muitas vezes, difere demais de uma reunião para outra. Isso eu percebo porque eu participo de várias reuniões e cada uma é de um jeito. Então, assim, na reunião de terça, por exemplo, não se permite conversar. A pessoa vai lá e explana o capítulo que ela estudou, todo mundo fica calado esperando. Eu não vejo sentido nisso. Não tem um estudo, né? Porque, na verdade, não. É um estudo. Tá certo que também ali é como é que a gente chama de reunião de entrada, né? É a reunião mais básica, mais inicial que tem para a pessoa que às vezes está iniciando na mediunidade. Tudo bem, eu até entendo essa parte. Mas eu acho que já chegou num momento que já passou dessa fase, sabe? Isso é opinião minha, tá, gente? Então, a Dona Odete conduz aquilo ali com muito carinho, com muito amor, com muita firmeza, mas eu vejo, por exemplo, eu sinto falta de, enquanto a pessoa está explicando o capítulo, eu sinto falta de alguém poder perguntar alguma coisa e tirar dúvida ali na hora. E ela, outra coisa, ela estipulou que seriam dois encontros, né? A pessoa apresentar o capítulo em duas reuniões. Se não terminar o capítulo, não interessa, passa para o próximo. Ela não finaliza. Não é igual aqui, que é igual na reunião do Vicente na terceira sexta-feira do mês, que a gente está há meses no mesmo capítulo, né? Por quê? Porque a coisa rendeu, né? A coisa foi realmente precisou de debater certos assuntos e precisou aprofundar. Então, assim, mas eu que participo de várias reuniões, eu não sinto tanto problema nisso. Por quê? Porque eu vou na reunião de terça, eu vou na reunião de quarta, na quinta, na sexta, duas sextas-feiras do mês. Então, se eu não aprofundei numa, eu vou aprofundar na outra, ou aqui no estudo que a gente faz aqui, né? Porque o mecanismo da mediunidade, por exemplo, que é o livro que a gente está estudando na equipe Amor, a gente estudou na terça, mas assim, en passant mesmo, não deu para entender nada. Eu nem perdi meu tempo prestando muita atenção no estudo da terça-feira, porque eu sabia que não dava para levar aquilo a sério. Mas para quem está muito cru ainda, muito iniciante, precisa dessa coisa mais básica, né? Então, igual eu estou te falando, é a minha opinião, mas cada caso é um caso. E se o Ezequiel está permitindo, beleza. Ele coloca assim, ó, é necessário estudo e uso da ciência, observação e pesquisa, acabar com os achismos. Aí é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. É do jeito que tem que ser, né? E as reuniões distorcem os princípios da revelação espírita. Informações desorientadas, desconhecimento das leis dos fluidos, de causa e efeito. Se os dirigentes e os coordenadores não estudam profundamente o assunto, eles acabam deixando que isso aconteça mesmo. Que aí vai mais opinião, vai mais debate a respeito de quem acha o quê, e a coisa realmente vai perdendo rumo. E aí, inclusive, é o que ele eles fala costumam até aqui. abandonar o grupo espírita e a reunião mediúnica, a espiritualidade abandona, deixa ali a própria sorte, tipo assim, se vira que vocês estão tudo errado. Deixa o grupo por conta própria, né? Ele fala assim, que é necessário o estudo das obras básicas. É o fundamental, né? Às vezes, muita coisa ali que você, como dirigente, ou como dialogador, né? Ou como o próprio médico do grupo, se você não tem conhecimento daquilo, você vai se perder. Oi, Betinho. Você vai se perder, né? E você não sabe como agir também. Então, por exemplo, como que eu me comporto com a fala, né? Com o diálogo, com um certo espírito, se eu delongo, se eu dou... Porque muitas vezes você tem que dar acolhimento, né? A pessoa tem que saber disso, né? E, às vezes, você está dialogando, mas o dirigente percebe que você está tendo uma certa dificuldade, ele tem que te dar apoio, né? Ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter uma estrutura, um aparato de conhecimento maior, né? Tanto é que o que o Kardec fazia? Tem um livro dele que chama Viagens de 1862. Ele viajou para vários lugares e ele observou várias reuniões, várias manifestações espíritas para depois ele tirar uma conclusão, né? E aí você, por exemplo, participa de várias reuniões mediúnicas, cada uma é de um formato, você chega à conclusão de que esse formato aqui, ele é mais fluido, ele anda melhor, esse aqui é mais rígido,
a reunião não caminha. Então, você consegue enxergar isso porque você participa de outras. Mas aquele que participa só daquela, ele não consegue caminhar. E ele fala assim, ó, que os espíritas fazem uso dos elementos de que dispõem conforme a urgência de cada caso. Se faz necessário o preparo moral e o estudo para a melhor atuação. Então, ele fala assim, não adianta você só chegar lá com desejo de auxiliar, de ajudar. Né? O cara, para ajudar, ele tem que ter um preparo. Né? Então, por exemplo, não adianta eu querer ser enfermeira se eu preciso estudar para ser. Então, eu preciso passar por uma faculdade, por uma escola, eu vou aprender, eu vou ser treinada. Pela prática supervisionada, depois com a prática solo, depois... E exercitar, né? Então, por exemplo, que a gente fala, por exemplo, você tem a reunião de terça-feira, que é uma reunião para iniciação, que a gente fala, porque a educação mediúnica, ela acontece em qualquer reunião, Aline, mesmo para médium de anos de cadeirinha. Por quê? Com certeza, é um aprendizado eterno. Não tem essa cada experiência assim, é uma quando experiência. A pessoa não tem, mas quando a pessoa não tem conhecimento nenhum de espiritismo, aí ela vai para a terça-feira. Ele sempre vai indicar a reunião de terça, que é a reunião de entrada. Só que assim, ele coloca que essa educação, ela é contínua, porque eu vou mandar para vocês no grupo, a Betinha faz parte do estudo das obras do Robson Pinheiro, né, Beth? Tem um diálogo com o dragão do livro do Senhor das Escuridões. E ele é inteligentíssimo, e ele fala assim, você está querendo me impor um conhecimento que nem você tem conhecimento dele. Então, ele dialoga, não é para ler, não, é para ouvir, né? Você vê um diálogo dele com o doutrinador, e ele é um cara arrogante, né? Porque esses espíritos, eles não têm muito sentimento, né? Eles usam muita razão, e ele tem uma arrogância no tom de fala dele, e ele fala com ele, fala assim, você não tem conhecimento apropriado nem para conversar comigo. Então, assim... Você não tem leitura para falar comigo, né? Tipo assim, por isso que ele fala da urgência, dessa necessidade do preparo, né? Não só do dirigente, do dialogador, mas também dos médios. Por quê? Porque se você... o capítulo está falando sobre... Olha o que é o capítulo. Reuniões especializadas, né? São reuniões de ectoplasmia, aquelas lá em cima tem aquele passe que eles chamam de aplicação. Por exemplo, você tem uma reunião de desobsessão, uma reunião de ectoplasmia, tem... por exemplo, o Robson Pinheiro, no centro dele, trabalha muito com apometria, que é um tratamento especializado. Então, ele fala isso, ele fala assim, nas reuniões sérias é usado ectoplasmas dos médios participantes nos tratamentos espirituais. Então, por exemplo, tem lá os médios que dão a passividade e tem os médios que dão sustentação, que às vezes acha que não está fazendo nada, mas está doando, né? E às vezes, um espírito que você dá passividade, eu estou lá sentada, passando, estou dando passividade nenhuma, mas está usando o meu ectoplasma para atender esse espírito que você deu passividade para ele, né? Então, é muito interessante ele falar isso. Ele fala assim, e ele fala assim, que essa cura física, ela só é feita quando é necessário e se o passado espiritual permite. Então, não é todo mundo que vai ali para ser curado que recebe essa cura, não, porque muitas vezes... Porque a cura da alma é justamente o problema da saúde. Ele fala assim, que é o remédio amargo para a pessoa. O objetivo não é a cura física, é a oportunidade de se refazer moralmente. Aí, às vezes, essa que você acabou de falar, às vezes essa doença física é a cura moral dele. Por aí que ele vai melhorar. E aí tem uma frase lá, que naquelas observações de pé de página, ele coloca assim, toda criatura que guarda em sua intimidade algum desequilíbrio é, por isso mesmo, um enfermo da alma. Então, todo mundo é enfermo. Porque qualquer tipo de desequilíbrio que você guarda no seu íntimo, você está enfermo.
Tem gente que tem uma enfermidade mais exacerbada, que é a questão da doença física, uma doença mais grave, mas tem gente que tem doença tipo orgulho, inveja, avareza, um vício de alguma coisa, tudo doença, né? Ele fala assim, os tratamentos que não têm esse objetivo se colocam em posição contrária aos objetivos superiores. Então, qual é o objetivo das reuniões de tratamento, as reuniões especializadas, né? Tratamento de obsessão, de ectoplasmia, ou de apometria, e entre N outros. Até o reiki, né, que é um tipo de tratamento, não adianta eu doar energia para você se você não tem condições de absorver, né? E ele fala assim, no capítulo ele fala assim, tentar a promoção de médios, dirigentes ou grupos espíritas sob o patrocínio de curas, receituários, cirurgia, foge o objetivo da doutrina. Então, quantos lugares que as pessoas vão lá para pegar uma receitinha, né? Ou então para fazer um tratamento de cura. Em São Paulo, eu tinha vários centros espíritas, as pessoas iam lá para cirurgias espirituais. Lembra lá tem até o filme dele, do Zé Arigó? As pessoas iam lá para ele operar, né? E ele foi promovido com relação com isso. E quanta confusão que aconteceu com o Zé Arigó na história da vida dele, né? Mas ele tinha uma missão de chamar a atenção na época que ele deu essas manifestações, né? Mas que você não pode promover o centro espírita com esse intuito, sabe? Porque o intuito é a melhoria moral dos integrantes do centro, né? Tanto dos médios, quanto dos dirigentes, quanto das pessoas que frequentam a casa, né? O propósito é esse, né? O tratamento especializado é esse, né? Aí ele fala assim, a reunião que mais se aconselha para tratamento é o estudo do evangelho. Então, o que que faz? Ah, você quer tratar? Então vai se evangelizar, né? E o doutrinador, ele tem que ser evangelizado, porque ele tem que usar muito dessa amorosidade do evangelho. Nossa, eu acho que o papel do dialogador é assim, aliás, a preocupação que o dialogador tem que ter é mais do que todo mundo se evangelizar primeiro e se instruir em todas as áreas, porque vai chegar espírito falando de tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Se você não tem costume de ler, de se interessar por coisas, no geral da vida das pessoas, no sentido assim, vamos supor, o que é que uma costureira faz, o que é que um pedreiro faz, um eletricista, porque tem um que falou que era eletricista, até lembrar quem foi, que ele tinha mexido com eletricidade e tudo mais. Se você não tem um mínimo de noção, você não vai ter nem assunto para conversar com aquela pessoa, você não vai ter uma pega, tipo assim, ah, não, aqui também o pessoal está trabalhando com eletricidade, por causa disso, daquilo. Se você não tem um assunto que chame a atenção do espírito enquanto ele está dialogando, ele vai ter interesse em conversar com você. Você não vai ter nada ali que ele vai despertar a atenção dele para você inserir aquela sementinha de uma fala evangelizada ali no meio, que você possa, que ele possa falar, olha, né? Você não está prestando atenção porque você não me interessa, para que eu vou prestar atenção no que você está falando? Né? É muito complexo isso. Então, assim, eu acho que o dialogador tem que ser uma pessoa muito interessada em assuntos de todo tipo de natureza, para ter assunto e saber conversar com a pessoa. Eu já, por exemplo, eu tenho alguns conhecimentos de costura, e eu já atendi vários espíritos de mulheres que trabalhavam com costura, que ela estava preocupada com a costura, e aí eu falei assim, eu também gosto de costura, você também costura? Eu falei, costura, eu faço assim, assado, eu gosto, nossa, é bonito demais. Aí você vai puxando, mas trazendo a pessoa para perto, no sentido de que o assunto que você tem em comum com ela criou uma ligação, para depois chegar num assunto propriamente dito, que é evangelizar, que você tem que colocar ali, como diz, devagarinho, aos poucos, entendeu? Então, assim, o dialogador, quem quer ser dialogador, tem que ser uma pessoa interessada em tudo quanto é tipo de assunto, gostar de conversar com pessoas o tempo todo. Aline, eu acho importante, assim, também, que você tem que ter o objetivo, né? Porque, por exemplo, quando você está fazendo eu acho que todo o viés da casa, ele tem esse propósito de educar, né? Se uma reunião pública, né? Você está fazendo uma reunião pública, você está fazendo uma palestra lá,
da quinta-feira à noite, que é uma reunião voltada para a questão da família e dos jovens. Então, você tem que ter um diálogo mais adequado para aquela... E as palestras têm que ser voltadas para esse assunto, né? E aí, se você vai... E a linguagem tem que ser uma linguagem acessível mesmo. Do mais inteligente ao mais que tem maior dificuldade intelectiva ali, tem que entender o que você está falando. Você não pode ficar elitizando nada, não. Aí, vamos supor, uma reunião de grupo de estudo, que é a nossa de quarta-feira à noite lá em cima, no terceiro andar, ou então uma reunião de estudo de segunda-feira. Tem que ter um viés mais intelectual, porque ali nós estamos estudando, né? Esclarecendo dúvidas nossas. E as dúvidas têm que existir, porque o propósito da reunião é tirar dúvida, né? E aí, ele fala, e eu acho o seguinte, a reunião mediúnica que você está fazendo o acolhimento, o mais importante, Aline, eu posso estar errado, é o acolhimento, antes de qualquer outra coisa. E se você não acolher, olha, o negócio está acabando aqui. Se você Igual, por exemplo, a Beth deu passividade para um espírito que estava sentindo muita dor. Você lembra, Beth, que deu uma facada aqui na lateral, né? Cara, você vai ficar falando de evangelização, o cara tá sangrando, tá doendo, tá sentindo só dor. Eu falei assim, não, então toma essa água aqui, que eu pinguei um remédio aqui que vai melhorar muito, vou te ajudar e tal. Você tem que primeiro resolver a questão de dor dele. Aí, tipo, você acalmar ele, fazer ele respirar profundamente, o remédio tá fazendo efeito. Olha só, respira de novo, vai acalmando, tudo mais. Você vai, é igual uma hipnose mesmo, é igual uma meditação orientada, entendeu? Você não pode chegar querendo evangelizar, o cara tá morrendo de dor, sangrando, não tem o menor sentido isso. Essa postura sua de acolhimento que é interessante, né? Primeiro você acolhe, depois você conversa, né? Aí ele fala assim, a reunião que mais se aconselha para... Não, já falamos aqui. Tudo deve ser avaliado e testado, compromisso com o uso da razão. Então, todos os espíritos que dão passividade, toda reunião mediúnica é um aprendizado. Você acabou de mostrar isso aqui para nós, né? Que você tem que... Se você não tem conhecimento da doutrina, como é que você vai saber se aquilo está certo ou errado? Se aquilo ali é normal, se não é, né? Então, você vai ser cego guiando cego, né? Que Jesus falava, né? Não, são cegos que guiam cegos, né? Aí a gente entra nas perguntas, eu achei umas perguntas muito interessantes, aqui tem umas perguntas aqui que a gente já sabe, mas vou tocar nelas, mas eu achei muito interessante ele falar assim, a água fluidificada, ela pode ser gelada? Você pode pôr água fluidificada na geladeira? A pessoa pergunta, né? Posso levar água gelada? Vai atrapalhar? Não pode. Todo mundo fala que não pode. Ele fala mistificação, não tem nada disso. Ela foi magnetizada, acabou. Pode tomar gelada, natural, do jeito que a pessoa quiser. Você não pode congelar, né? Mas você pode refrescar a água. Aí ele fala assim, como que acontece o processo de magnetização da água? Gente, eu fiquei babando quando eu vi isso aqui. Ele fala assim, é alterar a estrutura atômica da molécula da água. Ela aumenta a quantidade de íons. Lembra lá da aula do Mauro? Você ioniza a água, o que é? Você tira elétrons, ou senão você doa elétrons. E a água ele aumenta a velocidade dos elétrons, ele fica com maior intensidade, principalmente os átomos de oxigênio. E não sei se vocês já viram também um vídeo que mostra a influência de emoções na água e como aquela estrutura dela muda completamente o formato. Muda a estrutura atômica da água. É a coisa mais linda. E ao mesmo tempo é assustador quando mostra quando a água recebe algum tipo de emoção ruim, né? Violência, desprezo. Até não é só água não, né, gente? Tudo, né? Mas a água, como eles puderam fotografar o formato da estrutura dela, foi muito legal. Aí você pensa assim, se 90% do seu corpo é água. O que acontece naquela moléculinha d'água lá, isso acontece no seu corpo físico. Imagina, a música que você escuta, o tipo de alimento que você tem, o tipo de pensamento que você tem, o tipo de conversa que você tem, o tipo de coisas que você vê, aqueles programas de televisão que você assiste, como diz, tudo que você se expõe você está recebendo influência igual a água. Tem que fazer aquela analogia, né? Se aconteceu lá, com aquele experimento que ele fez, né?
Tem um experimento dos fractais também, não sei se vocês já viram. A pessoa coloca areia em cima de uma mesa e embaixo põe um alto-falante tocando uma música. E A estrutura da posição das areia areias de muda acordo com o completamente. som. Exatamente. A areia, não é? Então, assim, se você pensa nisso, então você tem que pensar, olha, então meu corpo surte esse efeito no meu corpo também, né? Porque meu corpo... Aquele curso, aquele estudo que eu fiz sobre arte e espiritismo falou justamente dessas coisas, em vários aspectos. É muito Aí ele legal. Vamos coloca retomar assim isso. também, né? Além de falar isso, ele fala assim, esta água aumenta a vibração dos fluidos vitais que circulam, desobstruindo os canais do corpo físico, né, por onde passa o prana, que é a energia, acelerando o fluxo vital que irriga o organismo físico e o duplo etérico. Então, você vai dar uma água ionizada. Essa água magnetizada é uma água ionizada. Então, ela vai ter propriedade de acelerar, que ele fala assim, aumenta o padrão vibratório no Ou local. seja, ela entra pelo físico, mas a energia dela altera a energia do espírito. Ela altera tanto o físico quanto o espiritual. Porque o que acontece? Não, mas ela tem que entrar por alguma entrada. Tá. A água fluidificada você bebe. Então, na hora que ela entra no seu corpo, ela entra pelo modo físico, pela boca, né? Se engolindo, mas ao mesmo tempo a energia dela se espraia por toda a parte espiritual. Aí ela vai aumentar, acelerar a vibração do lugar que está estagnado, com a vibração presa, né? É como se estivesse lubrificando mesmo. Aí você está lá pensando, está obstruída, aí você joga um remédio lá para desobstruir e o fluxo continua, né? Aí ele vai falar umas coisas que a gente já sabe, que eu vou pincelar mais rápido. Ele fala assim, com relação à preparação do médico para essas reuniões de tratamento, como a ectoplasia, né? Ele fala assim, equilíbrio mental, abstenção de sexo, de carne, o preparo moral do médico, a elevação dos pensamentos, desejos sinceros de servir. Aí uma pessoa pergunta assim, mas por que abstenção de sexo? Aí ele fala que depende do caráter da reunião. Se for uma reunião de doação de ectoplasma, vai interferir muito. Por quê? Porque mesmo que a relação seja equilibrada, que o casal se equilibre com a relação conjugal, há uma impregnação da energia no ato sexual. E que mesmo que você não esteja pensando, ela está impregnada no seu corpo perispiritual. Na hora de usar Isso essas... sem falar que é uma você está despendendo energia, ou seja, se você está lá para doar um ectoplasma para uma reunião dessa, se você dispersou ela no ato sexual, você não vai ter o que doar, vai ficar muito defasado, porque houve uma explosão ali de energia, de dispersão, que acabou prejudicando o tanto que você vai doar. Mas ele explica muito, que eu também já li em outros livros, fala sobre essa questão que você fica impregnado da energia do parceiro. E essas imagens do ato sexual ficam no seu corpo espiritual. Na hora que você vai puxar essa energia sua para utilizar, por exemplo, eu estou lá na quarta-feira lá, aí o Ezequiel chega e fala assim, vem cá, dá um passo nesse cachorrinho aqui e pensa no sol. Eu vou tentar conectar com o sol, mas se meu corpo estiver imantado com uma outra energia menos pura, essa energia vai para ele, porque eu estou dando energia anímica, né? Entendeu o que eu estou falando? Oi. Tranquilo, Sérgio, pode continuar. Não, é porque eu saí aqui, eu pedi vocês. Bom, aí fala com relação a fumo, bebida, né? Ele fala que o fumo, a pessoa que fuma numa reunião pública, ela vai ser tratada, né? A pessoa que fuma no dia da reunião, que fuma muito, ela vai ser mais tratada do que doar energia, né? Ela está precisando de tratamento. Aí ele fala com relação à bebida, né? Ele fala assim, se a gente visse, quando é preparada uma bebida, o tanto de larva e de bactéria que essa bebida tem, a gente ia até vomitar, a gente não dá conta nem de beber, né?
Então, ele fala sobre isso, e aí acho que Sem falar os acompanhantes, né? Igual, por exemplo, ele está falando lá. A gente viu isso na reunião de uma sexta-feira, um tempo atrás, né? Que da mesma forma a bebida, a questão da carne, né? Que aí ele fala da carne. a carne está impregnada pelas energias dos vampiros espirituais, né? E que eles impregnam o seu corpo com aquela energia. Então, imagina no álcool é a mesma coisa, né? Porque aquele que está viciado, o espírito está viciado no álcool, está lá no plano espiritual, querendo que você te fazer de copo para ele, né? Para ele sorver aquilo, aquela energia, ele está impregnando o seu organismo, o seu espírito das energias deletérias dele. Né? Então a carne é a mesma coisa, então tudo é relativo a vício é nessa toada mesmo. E aí você fica todo sem condição de fazer doação nenhuma energética. Ele fala assim que e as pessoas que bebem socialmente, ele fala assim, é uma desculpa para não largar o vício. Porque aí ele joga aqui, se a gente visse aonde é preparada a bebida, como ela é preparada, que a gente não tomaria, né? Eu lembro do meu pai, ele trabalhava com um senhor que era dono de uma padaria, e eu sou apaixonada com pão de sal, pãozinho francês, né? Ele falava assim, se você visse aonde que esse pãozinho é feito, você não comia isso de jeito nenhum. Quer dizer, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? A gente não está vendo, não vê, né? E aí termina o capítulo. Aí ele termina o capítulo falando a respeito disso. Aí uma pessoa pergunta para ele, eu achei muito interessante que ele deu uma resposta igualzinho tem que ser dada às vezes, né? Ele fala assim, como os espíritos transportam certos recursos medicamentosos de outros orbes para a Terra? Esse aqui já respondeu isso também. Vai ler lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, item 96, que está te explicando. Quer dizer, significa que a pessoa não estuda, né, para fazer esse tipo de pergunta. Eu lembro que uma vez ele falou... Deu uma cutucada, se eu tivesse lido lá, não fazia essa pergunta, né? Então, aí ele faz a mesma coisa aqui, porque a pessoa pergunta para ele, aí ele fala, dá a mesma resposta, ainda dá o caminho das pedras, né? Está lá no capítulo 5, item 96, a resposta que você está perguntando, né? E terminou o livro, não? Aí agora é o próximo capítulo, Receituários Mediúnicos. Na verdade, o capítulo fala da questão do despreparo, né? Da falta de seriedade, da falta de entendimento. Ontem mesmo, ontem não, sexta, né? O Vicente estava falando que a gente não tem a menor ideia, mesmo os médios que já estão trabalhando há muito tempo, não tem a menor noção de como que se dá uma reunião mediúnica, como que se dá, qual é o trabalho da espiritualidade. A gente, ou por não se aprofundar no estudo, ou por falta de interesse, ou por falta de visão mesmo, né? Então, que a gente tem que realmente se instruir o mais rápido possível, porque é a melhor forma de a gente ajudar o próximo é se a gente for mais instruído o máximo possível. Lógico, com a prática do amor e do exercício da caridade, do exercício de fazer as coisas por amor, né, ao próximo, né? Então, eu brinco muito com as pessoas. Trabalho que nós temos pela frente. Eu brinco muito com as pessoas na reunião pública, quando eu vou fazer palestra, né? Aí eu peço para o pessoal, vocês vão lá tomar passe, não vão embora, não, que a reunião não acabou. Vocês voltam para aqui para o salão, porque a espiritualidade está tratando vocês. E tem gente que está com máquina ligada. E aí, se você sai do passe e vai embora, você sai carregando as máquinas, o cara tem que sair correndo atrás de você para desligar as máquinas. A pessoa que vexame que é. Então, vem aqui, espera terminar o tratamento, desligar, porque a gente não tem conhecimento disso, né, Lari? A gente acha que não está acontecendo nada, né? É aquela história que os olhos não vê, o coração não sente. Então, na verdade, as pessoas têm que se instruir um pouco mais. Igual, por exemplo, é preciso entrar na cabine de passe para tomar passe? Não. Não precisa. Eu acho assim que com o tempo as coisas, a gente vai tomando uma noção mais abrangente do que como que acontece, e aí essas práticas muito cheias de elaboração, muito cheias de igual era antigamente, né? Que tinha que ir de roupa branca, não podia botar anel, não podia botar relógio, não podia ser descalço. Essas coisas vão perdendo a importância, porque vai entendendo que não precisa de nada disso, é muito mais simples, muito mais direto, muito mais... Sem falar o seguinte, né? A aparelhagem que eles têm e os recursos que eles têm lá no plano espiritual. Então, assim, 300 anos à nossa frente. Gente,
Você acha que um reloginho no seu pulso faz diferença? Se você vai tomar um passo, tem que tirar os anéis. Não existe isso, né? Pelo amor de Deus. Para metal, né? É. Tem uma, para a gente arejar um pouquinho aqui, está quase acabando para a gente fechar a reunião, tem uma live que eu vi, o pessoal estava na Flórida, em Miami, tinha um painel grandão, tipo uma televisão, grandona, assim, numa praça, e tinha uma pessoa do outro lado da televisão que estava lá na Coreia. Aí tinha a mesma televisão lá na Coreia. A pessoa que estava em Miami, em frente à tela, estava conversando com a pessoa que estava em frente à outra tela em Miami, conversando assim, igual eu estou conversando com você. Entendeu? Igual a gente faz essas lives. Aí eu fiquei pensando assim, essas lives, essas reuniões no Meet, no Zoom, é tudo um preparo para o futuro, né? Que a gente vai conversar com... E o futuro já está aí na porta, como dizem, já está batendo. A gente vai conversar com outro plano assim, né? Dessa forma, né? O telefone vai ser assim, né? É muito interessante. Mas aqui eu falo, inclusive, que eu tive uma vez um desdobramento que tinha uma tela muito grande, assim, no cantinho eu estava fazendo o diálogo com um espírito específico na tela, pequenininho, no cantinho, assim. Aí eu perguntei dessa tela e tudo mais, ele falou assim, essa tela, inclusive, você pode interagir com ela. Eu falei, nossa, eu que não acordei se lembrando de tudo, né? Mas de dia esse é um show de bola. Mas ele falou que tem recursos que a gente nem imagina. Bom, gente, então, deve ser fantástico. Mas, assim, o próximo capítulo, então, eu até coloquei lá, que isso eu vou fazer, que chama Receituário Mediúnico, que é justamente, ainda não li o capítulo, mas por eu estar ligada à questão lá do receituário lá na quarta-feira, eu acho que fica mais fácil, né, para a gente conversar mais a respeito sobre isso. Então, eu vou pegar... usar a prática, né, para ajudar a ilustrar, né? Como é que é? Você vai usar a prática para ilustrar. Exato. E aí, logo em seguida, tem o capítulo Passes Magnéticos, que ainda ninguém se posicionou a respeito de fazer esse estudo. Então, eu acho que se não posicionar, eu vou fazer igual o Vicente, eu vou começar a sortear. Entendeu? André, você está falando, eu não estou entendendo não, viu? Porque o seu áudio está muito ruim. Fala no chat. O seu áudio desculpa, não tá eu não estava falando, não. Eu nem vi que meu áudio abriu, desculpa. Ah, tá. Não tem problema, não. Então, assim, voltando à questão lá do estudo, tem o passe magnético, que vai ser o capítulo depois do meu. Aqui, então, cadê Betinha? Betinha, pode sugerir? Eu sei muita coisa sobre passe, porque eu fiz 2 cursos, né? Isso aqui vai ser fichinha de falar também. E a Betinha fala de obsessão, né, Betinha? Trabalha. O que você acha? Pode ser, Beth? Não respondeu, não ouvi. Está mudo. Então, você quer fazer o de passe magnético, Célia? Eu já fiz um monte de curso. Mas, gente, eu queria muito que todo mundo participasse, porque senão fica só sobrecarregando uma pessoa só. Todo mundo aqui tem seus afazeres. Eu mesmo estou super apertado de costura, como dizem o pessoal aí. E eu vou tentar fazer o máximo possível esse estudo, mas, assim, a gente precisa que todo mundo pegue uma parte para poder desonerar um ou outro aqui. E aí todo mundo participar, entendeu? Então, você vai fazer, Beth, do de obsessão? Faço. Porque tem muito tempo e ele está muito ligado. Eu acho que quem participa de reunião mediúnica, principalmente reunião de obsessão, tem uma experiência grande para falar a respeito, sabe? Né? Então, beleza. Podemos combinar? Beleza. Então, Célia, depois de mim é você, e depois da Célia é a Betinha, tá bom? Eu acho que ainda tem mais capítulo, não. Já tem mais um capítulo, chama Goécia e Anti-Goécia. Mas alguém colocou, acho que foi a Sandra, não foi não? Não, a Sandra pegou o último, que é o Dor e Sofrimento, eu acho. Não, o último é Problema da Penúltimo. O último é a Andréia. Isso, tá certo. Então como ainda tem 3 capítulos ainda para serem feitos, então, quem puder preparando esse da Goécia e Anti-Goécia, por favor, se prontifique, por favor, e coloca lá no grupo. Tá bom, gente? Eu vou ver se a Estela faz, sabe por quê? Tem tudo a ver com ela, com ecologia. Né? Então, vamos tentar ver se a Estela faz para a gente. Então, vamos encerrar, então, o estudo, né? Daqui a pouco vai começar o outro. Então, eu queria agradecer a Célia, foi muito bom, viu, Célia? Deu realmente um estudo muito bom.
E eu vou pedir o Marden para fazer a oração final, para a gente encerrar. Está funcionando? Estão ouvindo? Vamos agradecer a Deus pela sublime oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando estes ensinamentos. Esses ensinamentos possam nos acompanhar no nosso dia a dia, nos auxiliando na convivência com todos que nos rodeiam, nos lares, no trabalho, nas ruas, onde quer que estejamos. Possamos compartilhar com os nossos irmãos essas experiências e levando um pouco de auxílio a todos. Muito obrigado pela oportunidade sublime de participar e pedindo a Deus que nos acompanhe, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um bom domingo. Obrigada, Boa semana para todos. Boa semana. Daqui a pouco a gente está na outra reunião também. Até, gente. Tá. A gente precisa olhar o próximo livro, viu? Sim.